Namastê pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia com o vídeo Preparação Espiritual para 2024. Eu e meus mentores resolvemos chamar o vídeo dessa forma porque essa é a nossa intenção, trazer um preparo espiritual para vocês. Eu estou mais preocupada em preparar vocês do que necessariamente acertar previsões, tá? Essa é a segunda tentativa minha de gravar esse vídeo. Na primeira tentativa aconteceu um erro aqui tecnológico na gravação que eu, na minha ignorância digital, não saberia resolver. E aí tomei isso como uma informação e resolvi gravar de novo. Aguardei alguns dias, descansei, deixei passar Natal e estou gravando agora no dia 26 de dezembro, tá? Aproveito para deixar aqui um recado que os vídeos de janeiro serão entregues a partir da segunda semana, ok? Porque eu preciso descansar um pouco, tá? E eu não vou produzir os 12 vídeos de signos na primeira semana, certo? Eu conto com a compreensão de vocês. Eu preciso descansar um pouco por N razões, por razões pessoais e também por razões, vamos dizer que globais, né? Porque o ano vindouro será animado, tá? Então, nós não vamos desaparecer, certo? É só uma breve pausa. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tô aqui organizando as cartas. Vamos usar tarô, mas em especial vamos começar com um ancoramento, um centramento, uma proteção, para aí trazermos informações que chegaram até mim através de evidência, através de acesso aos registros acásticos, fatores que os meus amigos espirituais me explicam, tá? Linhas de tempo, nós vamos filosofar bastante, vamos conversar bastante. Vamos falar um pouco de astrologia, porque vai ser importante que vocês saibam. E fechar o vídeo com um tarozinho, tá? Vamos fazer assim? Então, se você não estiver agora num lugar tranquilo, eu sugiro que você volte para o vídeo num outro momento, tá bom? Porque a ideia é você estar num lugar onde você possa ficar em paz para ouvir as mensagens que serão passadas, tá? A ideia é você internalizar esse ancoramento que nós vamos fazer, que inclusive é algo que você pode tomar como uma prática diária, ok? Por que ancoramento? Porque vamos precisar desse contato direto com aqueles que nos amam, que estão do outro lado do véu, e também com a fonte criadora, tá? Digo, melhor dizendo, que o seu ancoramento, o seu centramento, a sua conexão com a fonte são ativos, são ferramentas, serão necessários para as experiências que vamos ter, tá? Então vamos começar fazendo uma visualização rápida, tá? A gente vai trabalhar com os chakras e a chama trina, ok? Então, se você tiver, vocês devem estar percebendo que eu tô com um cristal aqui, eu tô com uma selenita. Se você tiver cristal em casa, pode pegar o cristal da sua preferência, no entanto, evite turmalina negra e obsidiana negra, tá? São pedras maravilhosas, mas não são a nossa intenção agora. Dê preferência para selenita, ametista, quartzo verde, quartzo rosa, ok? Se não tiver nenhum desses, tiver o quartzo branco, o classicão, pode ser o quartzo branco, tá? Ou o que a sua intuição mandar, evitando somente esses que eu citei. Então você segura o seu cristal na sua mão não dominante, tá?
e você vai levar a sua mão dominante aqui no seu peito, no chakra cardíaco. Então vamos lá. Você leva aqui sua mão no cardíaco, fecha os olhos, deixa a coluna ereta, é importante também. Faça algumas respirações profundas. E se conscientize da energia que está por trás da sua mão. Você vai imaginar que aqui do seu coração parte um entrelaçado de 3 cores: rosa, dourado e azul. Você vê essas cores se movimentando e formando uma chama. A chama da fonte criadora que anima o seu coração. Se uma das cores se destacar para você, não tem problema. Não julgue nada que vier dessa experiência. Apenas visualize brevemente esse entrelaçado e nós vamos partir aqui do coração e fazer um caminho pelo sistema de chakras, saindo do coração, descendo pelo plexo solar, pelo umbilical, pelo cóccix e descendo do cóccix, chegando a um ponto de luz entre os seus joelhos e outro ponto de luz a 1 palmo abaixo de seus pés. Se concentre nesse ponto abaixo dos seus pés. Imagine as cores da chama trina chegando até lá, fazendo essa conexão com a Terra. E feita essa ligação, pode retornar, saindo do ponto abaixo dos seus pés, seguindo para o ponto entre os joelhos, o chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco. Segue subindo, passando pela garganta, pelo centro da testa, chegando até o topo da cabeça, subindo até 1 palmo da sua cabeça. Se concentre nesse ponto, 1 palmo acima da sua cabeça. Feita essa ligação com o céu, pode retornar, chegando ao topo da cabeça, ao centro da testa, à garganta, de volta ao coração. O seu espaço sagrado, a morada da presença Eu Sou. E aqui nós ativamos o amor divino, a sabedoria divina e a vontade divina. Assim é. Estala os dedos aqui na altura do seu coração e vai abrindo os olhos e fazendo respirações profundas quando você se sentir pronto, pronta. Então vamos lá. Eu deixei há um tempinho atrás, alguns dias atrás, um vídeo aqui na aba Shorts, que se chama Linhas Temporais 2024. E eu vou começar a partir daí, mesmo que eu me repita em termos de informações, certo? A minha ideia aqui é também aprofundar. Nesse vídeo, eu falo sobre 3 realidades principais
E um quarto cenário, se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas, eu apostaria nesse quarto cenário, ok? E eu fui recebendo aos poucos explicações sobre. Então vamos lá, vamos elaborar isso. Primeira coisa, o que são linhas temporais? É preciso que vocês se conscientizem de que o tempo não é como nós experienciamos aqui nesta realidade. Nós estamos habituados a entender o tempo como a marcação do relógio, como o calendário, como o nosso próprio tempo interno, subjetivo, né? Medido de acordo com as nossas experiências. Só que o tempo não existe. Para consciências que já operam em dimensões superiores à nossa, existe somente o eterno agora. Passado, presente e futuro são simplesmente projeções. Só que isso se torna muito difícil e muito abstrato, né, para pessoas encarnadas entenderem. No entanto, nós estamos passando por uma transição planetária. Vocês já me ouviram falar sobre isso, vocês já ouviram outras pessoas falando sobre isso. Este vídeo é um vídeo para despertos, tá? Não é um vídeo para a massa que ainda dorme, ok? Enfim, é importante que você compreenda, ou pelo menos tente, né, entender que essa nossa percepção da passagem do tempo é ilusória. E quando um vidente, um médium, um astrólogo, um oraculista acessa algo, né? Mesmo que a pessoa diga que ela não é médium, por exemplo, existem muitos astrólogos que falam, né, categoricamente, não sou médium, sou um estudioso, ok, mas de qualquer forma está usando uma linguagem milenar para acessar percepções. Então toda vez que uma pessoa, faça ela profissionalmente ou não, né, ela acessa um fio de informação, ela está acessando uma linha de tempo possível. E para que aquilo que ela acessa de fato ocorra, de fato se manifeste, determinados cenários precisam ser escolhidos pelo coletivo. E essa semana em que nos encontramos, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de dezembro de 2023, né? Estamos nos aproximando da virada, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro de 24, né? É uma semana em que, em geral, as energias se encontram muito densas. Quem é sensitivo percebe, né? Toda essa antecipação, né, a respeito do que vem, a ideia do porvir, né, uma certa ansiedade, as pessoas fazendo os seus planejamentos, de uma certa forma recapitulando também o ano que passou, né, que está fechando, findando. E está acontecendo algo muito interessante, à semelhança do ano passado, né? Nós estamos encerrando o ano com a retrogradação de Mercúrio. E Mercúrio retoma o seu movimento direto eu ia falar em janeiro, mas mais precisamente, no dia 2 de janeiro, tá? E aí a gente tem que considerar que existe algo chamado sombra do Mercúrio retrógrado. 15 dias antes, 15 dias depois da retrogradação de fato. Então vamos considerar aí, né, mais ou menos em torno da segunda quinzena de janeiro,
nós vamos ter uma maior aceleração em termos de eventos. No dia de hoje também temos lua cheia em Câncer, ok? Eu tenho para mim que essa lua cheia vai deflagrar acontecimentos novos, não questões que já estamos vendo, acontecimentos novos que abalem com as estruturas emocionais das pessoas. E como lidar com isso? Como lidar com essa possibilidade? Observando o nosso emocional, entendendo que ele também é uma ferramenta, que ele manifesta realidade. E se nós perdemos o controle, nós nos entregamos ao nosso lado sombrio. E esse lado sombrio ele manifesta o que ele quiser. Não se trata de você assumir um controle, assumir uma rigidez. Só pode acontecer o que eu quero, o que eu planejei. Isso é diferente de você estar centrado, observando o que acontece ao redor, se observando e respondendo ao que acontece ao invés de reagir. A maioria das pessoas no planeta hoje são reagentes, elas não são agentes. Nós precisamos de mais agentes nesse planeta. E essa ação partindo da emoção, aqui do coração. Por isso que eu trouxe vocês para cá, ok? Porque quem operar a partir daqui vai viver o seu propósito. Propósito daqui para frente não se trata de metas, de números, de métricas, disso e daquilo, de fórmulas. Tudo isso é legal. Não estou querendo dizer que é para você pegar tudo isso, fazer uma bolinha de papel e jogar fora. Não. São aprendizados, são circunstâncias, são métodos de viver. Mas quem ficar desconectado do que está aqui e não conseguir fazer a conexão entre o que está aqui com o que está aqui, terá sérios problemas. Em especial essa ponte aqui com o laríngeo, ok? Você expressar quem você é de fato e não somente o que você pensa. E você conseguir criar essa ponte entre o que sente e pensa, porque tem que ser a mesma coisa. Existem pessoas que sentem uma coisa, pensam outra e fazem uma terceira. Isso é um descontrole total. É operar a partir de um ponto de vista que não está ligado à fonte criadora, ok? Esse passeio que a gente fez, em especial esses pontos que talvez muitos não conheçam, um chakra entre os joelhos, abaixo dos pés, e esse aqui é um palmo acima da cabeça, né? Percebam que eu não usei os nomes para não complicar, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem. Basta você ter a referência desses pontos de luz. Você fazendo esse ancoramento que nós fizemos diariamente, você vai dar um comando para o seu cérebro, né, dizendo que você está fazendo essa reconexão com algo maior, com aqueles que te amparam e com a fonte criadora, né? Porque isso é estratégico. Dá para dizer que essa reconexão é o maior ativo que você vai ter em 2024. Digo mais, não só em 2024, mas de 2024 em diante, tá? Então a gente está numa semana agitada, né, de muita ansiedade, ao mesmo tempo de reflexões. A gente tem também pessoas que ficam um tanto melancólicas por conta dessas datas. Tem os seus motivos, né? Não estou dizendo que não tem, mas é muito importante a gente se observar
dar nome, né, ou nomes para aquilo que está sentindo, para aí poder responder de um lugar que é autêntico e não só aquilo que você fica rebatendo para os outros e para as situações. Quando você se concentra aqui no seu peito, você se conecta ao eterno agora. E se for necessário, você se torna capaz de receber informações que vão conectar você a esses eventos, a essas linhas temporais, né? Então vamos voltar àquele papo sobre o tempo. O tempo não existe, o tempo ele é uma percepção, ele é uma construção, ele é um acordo do coletivo que está encarnado aqui nesta nossa realidade. Tudo poderia ser vivenciado de outra forma e conforme formos caminhando pela transição planetária, essa percepção temporal vai continuar mudando. Em 24 a gente vai perceber uma grande aceleração. Se você acha que o tempo está acelerado, você ainda não viu nada, vai acelerar mais, em especial após a segunda quinzena de janeiro, né? Mais particularmente entre os dias 20 e 21. Por quê? Porque vamos ter a reentrada de Plutão em Aquário. Plutão já passou brevemente por Aquário em 23, ele está hoje, né, no fim de Capricórnio, ele vai fazer, né, esse retorno para Aquário, volta para Capricórnio pela última vez em centenas de anos, durante um breve período de 24, para reentrar em Aquário definitivamente por 20 anos, certo? Se nós contarmos essa entrada em 23, né, 20 anos mesmo, porque ele vai trocar de signo, ele vai entrar em Peixes em 2043. E vamos falar mais sobre isso depois. Mas esse movimento é um movimento que vai contribuir muito para essa nossa percepção de aceleração, tá? E aí, como o coletivo constrói a realidade, é difícil alguém chegar numa posição, né, de dizer que vai prever o futuro. Há algum tempo atrás, isso seria mais viável do que hoje. Por isso que nós preferimos aqui falar sobre cenários. E eu vou explicar as razões. Então vamos lá. Primeiro cenário, a primeira realidade. Um aumento, acirramento de conflitos pelo mundo. Não vai chegar a ser aquele grande conflito, que eu não vou falar o nome, vocês sabem que eu não posso, né? Não vai chegar a ser aquele grande evento que as pessoas temem, tá? Porém, são pontos focais, né? E além da ganância humana, existe uma intenção por trás de espalhar o medo, de controlar as pessoas pela frequência do medo. Medo e culpa são as frequências mais baixas do espectro de emoções, ok? Baixas também em termos de densas. E a humanidade vem sendo controlada há milhares de anos à base dessas frequências. E isso vem se amplificando. Então nós temos isso, número 1. Número 2, a possibilidade de uma nova questão
sanitária ou uma versão 2.0 de algo que nós já tomamos conhecimento em 2020. Vai ser igual? Não. Vivenciado de uma forma diferente, porém um cenário semelhante. Terceiro cenário: uma crise econômica grave, aliada à escassez de alimentos e a questão climática, né? As mudanças, as tais mudanças climáticas, certo? E eu tinha dito que eu apostaria as minhas fichas em algo, certo? Então tá. Então, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria no quê? Eu apostaria num quarto cenário, que é a experiência dessas três realidades, tudo ao mesmo tempo, agora. Por quê? O que foi explicado para mim. Duas questões. A primeira: existem forças que acham, né, que controlam o planeta Terra. E essas forças não trabalham para a luz, para a fonte, para a consciência. Elas trabalham para uma outra coisa. Elas trabalham para elas mesmas, podemos dizer, tá? Para falar algo um pouquinho mais light, né? Trabalham para elas mesmas. E é do interesse dessas forças criar essas circunstâncias que colocam a população no medo e na culpa, para que a população seja, né, controlável, né, controlada mais facilmente, ok? E é perceptível, na verdade isso é perceptível, assim, já é perceptível há muito tempo, mas a cada ano isso vem num crescendo. Nós tivemos um crescendo, assim, de percepção no ano 2000, 2012, 2020 e agora 2024 é um grande portal. É um portal que liga o passado ao futuro. E aí vocês vão dizer, ok, mas todos os anos não são assim? São. Porém, 2024, do ponto de vista da fonte criadora, é uma chave. A fonte criadora vai permitir, está permitindo, que N situações, já sabemos quais, né? Não vou ficar citando aqui. A fonte criadora está permitindo que essas situações ocorram. E isso gera um teste de fé muito grande nas pessoas. As pessoas viram para alguém espiritualista como eu e falam, quem é esse Deus, essa fonte aí que se fala, né? Que permite que tantas coisas aconteçam no planeta. A fonte está permitindo dentro de fatores que envolvem karma, dharma e mérito. Cada indivíduo vai estar no local onde tem que estar, com as pessoas que tem que estar, fazendo aquilo que contribui para o seu propósito maior. E o propósito não é a sua carreira, não é o que te dá dinheiro, não é o que te dá status, uma posição. Seu propósito é o que você veio de fato fazer no planeta Terra. Porque muitas pessoas têm vivido a maior parte de suas vidas à base do ego, certo? E essa realidade, ela não vai poder mais existir no planeta. E 24 é um portal que pode ser usado, e assim espero que seja, oro para que seja, né, usado pela fonte criadora
para deflagrar o despertar em massa. Agora, nós não podemos chegar aqui e afirmar categoricamente que tais coisas vão acontecer, somente esses cenários, porque eu já falei, eu tendo que apostar as minhas fichas, eu aposto as minhas fichas em tudo. E não estou falando nenhuma novidade, porque vocês são pessoas informadas, vocês estão em contato com as mídias, sejam elas alternativas ou as mídias oficiais, vocês estão em contato, vocês sabem que tudo isso que eu descrevi já está se passando, ok? A fonte criadora vai tentar uma grande cartada, que é se aproveitar de todas essas situações que são criadas por essas forças contrárias, que usam muitas vezes o nosso mental para manifestar a realidade através, por exemplo, de programação preditiva, colocando temas em filmes, em séries, em músicas, em noticiários e por aí afora, né? Pautam suas agendas, né? As pessoas falam sobre isso. E aí, quanto mais falam sobre isso, mais energia dão, né? Dão ali um foco, um destaque, e a maioria das pessoas não percebe que por conta desse foco, destaque está ajudando a criar aquilo que está ali. Então, eu não estou querendo dizer que vocês têm que se tornar pessoas desinformadas, pelo contrário. Mas, por favor, uma das ferramentas que vocês vão precisar para o ano vindouro, observem o que entra no seu campo, o que entra na sua consciência. Na verdade, nós vamos precisar observar tudo que adentra o nosso espaço sagrado. O que você vai deixar entrar no seu espaço sagrado? E aí isso envolve alimentação, água, as energias de outras pessoas, os ambientes e o que te chega de informação. Não é para você ser uma pessoa alienada, mas há uma necessidade de nós mudarmos como interagimos com as informações que nos chegam. Então, tudo que é modinha, tudo que as pessoas falam, sabe? Tenta ter um pouquinho mais de pensamento crítico. Para olhar o que é, e eu vou trazer isso para dentro do meu campo, eu vou trazer isso para o meu espaço sagrado, porque ao você fazer essa escolha consciente, você já está escolhendo o que você quer ver como cenário. E aqueles que querem a luz, querem consciência, querem paz, amor, saúde, prosperidade para si mesmos, para seus entes queridos e para todo o planeta, precisam começar a assumir responsabilidade por seus pensamentos, seus sentimentos e as suas atitudes. Não vai adiantar ficar só falando gratidão, namastê, beijos de luz, visualizar, vou mandar luz para fulano. Olha, 2024 vai ser muito mão na massa. E às vezes eu me questiono a respeito do quanto que as pessoas que se dizem trabalhadoras da luz estão de fato preparadas para isso. Porque às vezes é muito interessante usar recursos como o spiritual bypassing para, olha, estou aqui enviando luz, eu já estou fazendo alguma coisa. Não, querido, querida, não vai ser assim que a coisa vai fluir, né? Então, eu aposto as minhas fichas num pouco de cada coisa e as regiões vão passar por essas experiências
cada uma à sua maneira. Isso envolve também atividades solares, possíveis quedas de fornecimento de energia e, por consequência, de internet, né? E tudo, né, é como se fosse um efeito dominó. Hoje pela manhã eles me falaram isso, é um efeito dominó. E como que nós podemos ter algum tipo de controle com relação a isso? A partir do que chama a sua atenção, onde que você coloca seu foco, tá? E aí não quer dizer que você vai virar aquela pessoa isolada no alto da montanha, tá? Sem querer menosprezar esse tipo de caminho, mas é muito fácil a pessoa se isolar no alto de uma montanha, enquanto que nas grandes cidades tá, né, um verdadeiro pega para capar, ok? Então, por isso, por dharma, karma, mérito, as pessoas e as regiões vão experimentar tais questões de maneiras diferentes, positivas, negativas. Evitem rótulos. São experiências. Tudo é experiência para o eu superior. E aí, em meio a tudo isso, eu preciso falar um pouco do astrologuês da coisa, sem carregar no astrologuês, é só para vocês saberem de onde que eu tô tirando a informação, né? Até então, o que eu passei para vocês foram informações de evidência, acesso aos registros e contato direto com os meus mentores. Eu estou diariamente reforçando, né, a minha conexão com eles e com a fonte para ter o que eu preciso, né, para passar aquilo que é necessário, né, para vocês e também para ter essa informação disponível, né, o que me chega. E entrando um pouco no astrologuês, né, questões importantes que mexem com o coletivo em 24. Vocês já sabem, imagino eu, que Saturno está em peixes, né? E ele vai continuar, ele está no início de peixes, ele está no início da sua trajetória, né? Ele vai continuar em peixes durante todo o ano. E existe também a questão, que é uma questão aí um pouco da astrologia antiga, a regência do ano, né? 24 é regido por Saturno. Nós estamos num ciclo maior de Saturno e dentro desse ciclo maior, 24 é um ano regido por Saturno também, tá? O que significa isso? Significa que nós vamos ter que olhar para as nossas situações, sejam elas pessoais ou coletivas, de um ponto de vista mais austero, com mais responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelos seus atos, ok? Aquelas pessoas que fazem o seu dever de casa, que não temem o crescimento espiritual, vão estar resguardadas. Se você é uma pessoa assim, você não tem o que temer. As pessoas que vivem como se a vida fosse uma eterna festa, essas sim precisam ficar apavoradas, tá? Mas se você é uma pessoa que assume os seus passos, que está genuinamente em busca do crescimento, do amadurecimento, você quer ser uma pessoa com uma história da qual você se orgulhe, você quer viver o seu propósito, você quer sentir que você está aproveitando o tempo de vida que Deus lhe deu, maravilhoso, tá? E é possível também dizer que acho que o que mais
se destaca para mim nessa movimentação do Saturno por Peixes? Um grande teste de fé para as pessoas. Isso que eu descrevi aqui para vocês, né? As pessoas questionando os espiritualistas. Que Deus é esse no qual vocês acreditam que permite que tais e tais coisas aconteçam? E aí, na nossa arrogância, né? Ignoramos que existem fatores que não conseguimos enxergar. Karma, Dharma, mérito, ok? Um outro ponto. Quando nós adentrarmos o ano, Júpiter vai continuar em Touro. Ele vai fazer a troca para Gêmeos no dia 26 de maio, tá? Então, vamos colocar aí que quase metade, vai? Metade de um ano, né? Metade de 24, nós vamos ter o nosso ponto focal deslocado para as questões ligadas à sobrevivência, Touro, tá? E também questões relacionais, porque Touro é regido pela Vênus. Nós vamos olhar muito para como nosso cotidiano se organiza. Vamos olhar, inclusive, até para questões ligadas à alimentação, questões ligadas à terra, à produção, tá? E também o quanto podemos ser individualistas diante de questões que ameaçam, abalam a sobrevivência. Na segunda metade do ano, esse ponto focal vai ser deslocado para as questões envolvendo comunicações, trânsito, o intelecto, ok? É muito possível que tenhamos gargalos nas comunicações, seja porque algum aplicativo não funciona, não tem eletricidade, a internet caiu. Seremos chamados para um cuidado com as palavras, cuidado com exageros, cuidado com fake news. Todo mundo vai ter que ser um pouco jornalista para apurar o que vem, ok? E independente da metade do ano, a sua conexão com o alto, a sua conexão com a sua fé, a sua conexão com algo maior, ok? E acrescentem aí nesses gargalos possíveis questões envolvendo trânsito de carros, trânsito entre cidades, trânsito entre nações, trânsito de mercadorias, fechamento de espaço aéreo, tá? Não do globo inteiro, mas setores. Também, juntando as duas coisas, um aumento de refugiados no planeta, ok? Pelas mais variadas razões. E uma grande possibilidade do Brasil, né, nosso país, receber levas gigantescas de refugiados, ok? E aí eu tô juntando com cré, astrologuês, com acessos, com vidência, com tudo, tá? E o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção antes da gente entrar no tarô, esse ponto é muito importante para eu falar dele assim tão brevemente. Podemos falar sobre daqui a um tempinho, tá? É a tal entrada de Plutão em Aquário, ok? Cenários que eu consigo enxergar. Mas antes de citar, é importante que vocês entendam que Plutão em Aquário vai surpreender muito.
o que a gente viu em 23 não é nada perto das possibilidades. A gente pode pensar em umas questões aí envolvendo uma sociedade assim um tanto Black Mirror, né? Que é em cenários da série, ferramentas de controle, né, tecnológicas. Isso já existe, mas um agravamento de tudo isso. Porque hoje em dia, por enquanto, as pessoas ainda estão muito apaixonadas, né, pela IA. E isso é um problema. Pessoas vão literalmente se apaixonar pela IA. E aí eu diria que a gente pode pensar em duas vertentes. Pessoas que vão aceitar de bom grado essa agenda transhumanista e pessoas que vão querer, de alguma forma, resgatar aquilo que é humano. Esse resgate do humanismo é uma das vertentes que pode surpreender e muito. Só que ao mesmo tempo é uma vertente que pode ser boicotada, massacrada, ok? Porque uma minoria vai atrás disso. Uma minoria vai estar realmente interessada nisso. E isso vai contra interesses maiores, interesses do sistema. Sim, avanços tecnológicos em todos os sentidos, não somente dentro da informática, mas avanços tecnológicos em todos os setores. E a humanidade ela vai se ver diante de um questionamento que outras civilizações já tiveram. E nós aqui nesse planeta já passamos por esse questionamento. Vamos passar outra vez. Até que ponto fica esse nosso flerte com a tecnologia? Porque é nítido que gera desemprego, é nítido que gera uma grande desconexão com o propósito, uma desconexão com o humano. As pessoas não sabem flertar mais. Muitas pessoas não querem se encontrar de fato. Elas preferem ter conexões virtuais a ter uma conexão real e ficam numa eterna busca por essa perfeição num parceiro ou parceira, e é aí que entra a IA. Pessoas vão querer namorar uma IA, ok? E outras questões que são derivadas de tudo isso. Mas o principal é essa necessidade do retorno ao humano. E aquilo que nós tomamos como rebeldia pode ser ressignificado, porque os verdadeiros rebeldes vão ter um tipo de pensamento tendendo mais para o conservadorismo. O que é o conservadorismo também será redefinido, porque uma leva de pessoas vai negar todo esse tipo de proposta que nos tira do contato humano, que nos tira das relações, que nos tira da alma, do significado. Se você quiser triunfar,
no seu futuro, você não vai poder perder o contato com o humano. Eu não estou dizendo que nós vamos destruir as nossas máquinas, não se trata disso. Mas vamos precisar conversar sobre esse limite que precisa haver. E essas noções de limites, elas vão estar bem confusas. Por enquanto, hoje é assim, as pessoas estão achando divertido criar ali o seu avatar, criar imagens, né? Colocar lá o prompt para IA criar uma foto perfeita, né? Por enquanto tem esse flerte. Ainda tá tudo muito bonitinho, certo? Mas a gente corre um risco muito grande de atingir a singularidade, de atingir um ponto sem retorno. E isso já aconteceu em outras eras. E está se repetindo. Inclusive, pessoas aqui encarnadas hoje estiveram nessas eras e estão passando por tudo de novo, para ver se aprenderam, né? Para ver se conseguem transcender as programações. Vamos ver, né? Bom, a gente pode conversar sobre Plutão em Aquário mais profundamente em outro momento. Eu vou pedir aqui para o tarô, né, uma orientação, né? Usando esse título, esse mote, né? Preparação espiritual para 2024, né? Vamos ver o que vem de informação, o que vem de conselho, o que vem de dica, tá? Dois de copas. Eu vou fazer aqui uma leitura intuitiva, tá? A lua. Cinco de espadas. Amantes. Pajem de ouros. Três de copas. Sol. Estrela. Quatro de paus. Cavaleiro de paus. A rainha de espadas. E oito de paus. Uma carta aqui para acompanhar o oito de paus. Tá. Oito de espadas. Bom, aqui tem várias informações, eu vou trazendo as informações sem necessariamente dizer de qual carta, ok? Primeira coisa, nós temos aqui um aceno muito forte para as chamas gêmeas. Quem acompanha meu trabalho aqui no canal com as chamas gêmeas já sabe o que eu vou dizer, mas de toda forma eu vou repetir porque podem, né, estar aqui agora conosco novas pessoas, certo? Nós já sabemos que 2024 vai ser um ano muito importante para as chamas gêmeas. Já me chegou essa informação de que se trata um ano de uniões em massa. E quando eu falo uniões em massa, são uniões em massa. As chamas, elas muitas vezes falam comigo assim: você tem certeza? Você tem confirmação disso? 2024 vai ser mesmo o ano das uniões em massa? Sim, vai. Muitas vezes as pessoas perguntam isso porque elas duvidam do próprio caminho, elas duvidam do que está acontecendo com elas. Algumas pessoas que perguntam não estão numa encarnação de chama gêmea de fato,
gostaria de estar. Tem N fatores, né? E tem outra. Nós já temos uniões que já acontecem, existem já casais em união, mas eles não ficam propagando isso. Oi, olá, boa tarde, nós somos chamas gêmeas. Não! Estão vivendo suas vidas normalmente. Muitos de nós vão viver suas vidas normalmente. Não é todo mundo que tem essa necessidade, por exemplo, como eu, de vir aqui falar sobre isso, né? Quem vem aqui falar sobre isso porque muito aprontou outrora, entendeu? E agora estou aqui, né, me redimindo, estou aqui a serviço. Não são todas as chamas gêmeas que vão falar sobre isso. Todas vão estar a serviço? Sim. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei qual é a minha missão com a minha chama. Se você ficar no espaço do seu coração, você vai receber a informação na hora que tiver que receber, ok? Nem todas as chamas vão fazer coisas grandiosas, megalomaníacas. É simplesmente estar com a sua outra parte, porque isso gera uma alteração grandiosa no quociente de energia do planeta. E aqui, o que tem de dica para nós é o seguinte: trabalho com as emoções, e aí tem aqui um aceno forte, inclusive, para a lua cheia de hoje. Se vocês puderem fazer uma meditação, né, durante a lua cheia, tá? A lua vai ficar cheia à noite, tá? Você pode pegar aí essa janela por volta, aqui horário de Brasília, entre 8, meia-noite, já é o suficiente, tá? Se você quiser fazer uma meditação às 22h22, perfeito, fica a seu critério. Mas não somente hoje, né? O acesso às emoções, o se observar, se lapidar, elaborar as suas questões. E uma mensagem que chegou para mim também há um tempo atrás, que eu acho que eu entreguei nos shorts. Você buscar pela harmonia com essa outra pessoa, antes de você buscar pela união. Se preocupar menos com a união e mais com a harmonização, a convivência pacífica com esse outro ser. Esteja essa pessoa onde estiver. As pessoas ficam muito preocupadas quando a contraparte não fala, bloqueia, quando está em outro relacionamento, quando isso, quando aquilo. N dificuldades. Essas dificuldades existem para trabalhar aquilo que entre as partes impede a união. Mas quando você fica só com o interesse na união, pensar naquela pessoa como somente o parceiro ou parceira ideal, não é esse o caminho. Não está entendendo o que é para fazer. É uma jornada espiritual, é uma jornada da alma, um encontro da alma com ela mesma e com a fonte. Se você adentrar um caminho em que você consegue estar em paz com essa pessoa, eu não estou dizendo que é para namorar, que é para noivar, que é para casar, que é para morar junto, que você estar em paz com essa pessoa. Você alcançando isso, você vai alcançar tudo o que você precisa para entrar em rendição e união. E aqui existe para mim essa confirmação. Aqueles que estão trabalhando nos seus processos internos,
aqueles que já entenderam do que se trata a dinâmica de chama gêmea, vão alcançar as suas uniões em 2024. Ponto final. E o coletivo precisa de uma determinada quantidade de nós vivendo essas relações, vivendo essa harmonia, né? Vivendo essa paz. O formato que isso vai assumir do lado de fora é o que menos interessa, tá? Esteja em paz com o seu outro eu. Então, um recado dado para as chamas gêmeas. Vamos falar com os demais terráqueos, né? Bom, a gente tem aqui essas questões fortes, emocionais do coletivo, envolvendo karma, dharma, mérito, como eu falei, em especial no que diz respeito à competitividade, as grandes brigas envolvendo egos, as grandes brigas envolvendo nações, né, os conflitos, né, as escolhas que são feitas por ganância, por querer estar à frente dos demais, por querer explorar, né, uma ideia já antiga que foi incutida nas mentes das pessoas, né, de que você precisa ter vantagem, você precisa estar à frente do coleguinha, você precisa defender com unhas e dentes aquilo que é seu, porque o coleguinha vai vir tirar, né? É o oposto da energia colaborativa que a nova era exige de nós, tá? Então, vemos sim um acirramento, em especial de questões envolvendo esses conflitos globais, vivendo, um crescimento também de questões ligadas às águas, tá? Eu esqueci de falar isso quando eu estava falando de Saturno em Peixes. Inundações, tsunamis, toda essa questão, chuvas abundantes, algum tipo de dano a lavouras por causa das águas, tudo isso, tá? É uma realidade, né? E aí, diante de tudo isso, quais são as escolhas que as pessoas vão fazer? As pessoas vão olhar para o próprio umbigo ou elas vão resolver escolher diferente? Elas vão mostrar que mudaram, né? As pessoas entraram numa fantasia, né, com aquela questão que nós tivemos em 2020, né? As pessoas falavam assim, nossa, depois disso tudo vai mudar, porque as pessoas vão ficar mais compreensivas e... Vocês estão vendo isso mesmo? Ou vocês não estão vendo um acirramento maior? Divisão entre as pessoas, entre lados, né? Divisão envolvendo política, por exemplo, né? As divisões das guerras. As guerras são o mais grave de tudo, porque além das baixas, nós temos esse dividir para conquistar. E aí você você tem que assumir um lado. Você não pode ficar em cima do muro, né? Você tem que escolher. Você tem que querer ferir o coleguinha, né? Sempre isso, medo, culpa, raiva, ira, tudo isso sendo estimulado, né? Continuamente. E uma aceleração de tudo isso, né? Como eu falei, em especial conflitos, mudanças, crises, tá? Eu estou percebendo aqui uma coisa mais pendendo para o natural, né? Mudanças envolvendo as forças da natureza e os conflitos. E as pessoas não querendo enxergar o que se passa. Enxergando só a superfície das coisas. No entanto, contudo, todavia, eu consigo ver
esse empurrão da fonte criadora para tirar os véus dos olhos das pessoas, tá? Nós podemos ter o grande despertar em 24? Sim. Estou orando por isso. Estou preocupada com acertar? Não, nem um pouco. Estou preocupada com ajudar vocês a estarem de prontidão, alertas, vigilantes, preparados. Porque vocês imaginem as pessoas que não têm a menor noção do que se passa, se vendo em pouquíssimo tempo, do dia para a noite, num outro estado de consciência, entendendo a realidade de outra forma. O que vai ser dessas pessoas? Sem conseguir compreender o que está acontecendo. A pessoa do nada, mais lúcida, esclarecida, sentindo um amor que não cabe no peito. Como é que vai ser isso? Essa linha de tempo do despertar, ela já está disponível, ela é acessível em meditação, nos registros acásticos, em sonhos, ela já é. Isso que chamam de o evento, que na verdade são eventos que levam ao evento. Para mim, o evento é o despertar em massa. É uma das coisas mais lindas que eu já vi em meditação. Já está aqui. O caminho que vamos tomar para chegar até lá é que é uma grande incógnita. E a fonte criadora, nossas famílias cósmicas também, vão trabalhar num sentido de facilitar esse percurso da melhor maneira possível. Só que as nossas famílias não podem fazer por nós, não podem escolher por nós, porque enviaram para cá os melhores, enviaram seus parentes para cá. Nós deixamos pessoas para trás para poder estar aqui. Alguns trouxeram a chama gêmea, né? Para não se sentirem tão sós. Não estamos sós, nunca estamos sós, eles estão sempre conosco. Mas aqui, para estar aqui, nessa grande bagunça, né? Muitos se sentem abandonados, né? E é justamente o contrário. Nossas famílias contam conosco e não o contrário. Não fique esperando por salvadores. Não fique esperando por planos, por conjecturas. Faça você agora o melhor ao seu alcance com as ferramentas que você tem para remover essa venda dos seus olhos. Porque sempre dá para remover um pouquinho mais, ok? Vocês sabem que eu não gosto muito desse papo de hoje despertos. É mais uma forma de divisão, tá? São somente pessoas que estão um pouco mais esclarecidas, mas isso não significa que somos melhores, tá? Diria que somos mais responsáveis por aquilo que sabemos, tá? Agora, aqui tem uma descrição para mim do que é, né? Do que vem, ok? E que não precisamos temer, porque o destino do despertar é certo, ok? Mas me falta aqui um pouco da visão em termos de conselhos. Então eu vou pedir isso ao tarô para nós encerrarmos o vídeo. Como, né, nós que estamos aqui
nesta egrégora, né? Todos que estão aqui, eu, né? Todos que estão assistindo, que ainda vão assistir, né? Como que nós podemos navegar por esses acontecimentos, por essas energias, pelas expectativas, né? Como lidar com tudo isso da melhor forma. Imperatriz. Pagem de copas. 5 de copas. 9 de ouros. Diabo. Carro. 5. Peraí, Phoebe fazendo uma breve aparição aqui. 5 de paus. Cavaleiro de ouros. Julgamento. Justiça. E um louco. Ok. Filha, senta num lugarzinho aí que a mamãe tá falando aqui com as pessoas, tá? Por favor. Primeira coisa eu vou falar de um ponto de vista um pouquinho mais prático, tá? Mas não é para vocês ficarem assustados. É só em termos de precaução. Tenham em casa uma pequena reserva de comida, de água, velas, pilhas, dinheiro em espécie. Não se esqueçam do que os animais também precisam, tá? Não adianta fazer um estoque para você e para os seus familiares e esquecer dos animais da casa, ok? Tenha pequenas provisões, sem entrar em pânico, sem entrar em desespero. Simples precaução. A palavra que eles me trazem é algo discreto. Você tem o hábito de, ao comprar arroz, por exemplo, você compra 10 quilos de arroz, compra 15, compra 20, algo dentro das suas possibilidades, ok? Um cuidado com a água que se bebe, tá? É possível que questões também atinjam as águas, essa ideia da água potável, ok? Olhar para isso. Pode ser que algo seja tentado através da água, sim, ok? Aqui uma questão que me vem à mente também envolvendo peixes, contaminação de peixes, metais pesados, tá? Cenários todos esses que a gente está identificando, e aqui havendo um reforço também com relação aos conflitos. Os conflitos motivados por ganância, poder, pelo lado contrário da força, por aqueles que abastecem ambos os lados de uma guerra e lucram, né? Com essa, mais uma vez, né? Como há milhares de anos, uma tentativa, né, de criar pânico em uma série de questões
mantendo a população no medo, na raiva, na culpa, aquilo que eu já falei, né? Tem um reforço aqui das questões karmáticas e, ao mesmo tempo, um reforço da justiça divina. Aqueles que precisarem da lei do karma terão a lei do karma. Aqueles que precisarem da justiça divina terão a justiça divina, tá? Cada um estará onde tem que estar, com as pessoas que tem que estar, fazendo o que tem que fazer, certo? Algumas pessoas serão retiradas das suas casas, tá? Não estou falando também nada fora, vocês já sabem disso. Basta verem Maceió, por exemplo, tá? Cenários semelhantes, pessoas sendo removidas por questões de crise, por questões ecológicas, N cenários. As regiões passando por questões de acordo com a sua herança, de acordo com o karma coletivo ali de um determinado local. E aí, mais e mais pessoas sentindo que não ressoam mais com um determinado espaço. Então, a palavra que me vem forte também é êxodo. Êxodo por N razões. Por razões lógicas, mas também por razões ilógicas, no sentido de não aguento mais tal lugar. Eu preciso sair de tal lugar para ir para outro. E você ter a resposta de para onde você precisa ir. As pessoas sendo encaminhadas para os pontos do planeta em que tem que estar. E não se iludam, eu não estou descrevendo só coisas mundiais, não. Isso aqui vai acontecer no Brasil também. Brasileiro tem mania de achar que é protegido, que é ungido. Não que não sejamos protegidos. Nós já sabemos da proposta do nosso país, né? Nós já sabemos que é o celeiro do mundo, coração do mundo, pátria do evangelho. Nós já sabemos de tudo isso, essas mensagens já nos foram passadas. Mas não podemos ficar numa arrogância de que estamos imunes. Não estamos, tá? As questões aqui também vão acontecer de um jeito mais suave, mas vão acontecer, porque precisamos receber um contingente populacional. E vamos precisar estar prontos para isso. E essa história de contingente populacional, ela tem a ver com uma nova raça que vai ser oriunda daqui. Raça com muitas aspas aí, tá, gente? É uma nova geração, né? Um novo homem, uma nova humanidade vai sair daqui, né? Há um tempo atrás, eles mostraram para mim um grande pulso, né? Um grande raio de luz saindo do Brasil. Eu falei sobre isso no Shorts. Se não tá na aba Shorts, está lá no meu Instagram. Eu registrei isso. O que eu entendi por esse pulso? Luz, consciência, despertar saindo daqui, tá? O Brasil, ele pode ser sim um grande deflagrador de consciência. E aí, muito por isso, esse nosso papel, né, que é um papel histórico até, de acolher, num certo sentido, né? Porque nós sabemos das N tragédias envolvendo a nossa história, mas existe também esse lado acolhedor. E aí agora está na hora do grande teste, para saber se o brasileiro é acolhedor de fato. Porque brasileiro é metido, por exemplo, a não ser xenófobo, mas
tá? Isso porque somos um povo mestiço, tá? E que às vezes age como se não fosse, né? Age como um rei na barriga, tá? Um grande teste. Agora, as cartas finalizam julgamento, justiça, louco, carro. Tudo vai para o devido lugar. Precisamos recobrar a nossa fé, o nosso senso de justiça divina. Como você responde às situações? Você age ou reage? Quais são os seus pontos focais? Onde você quer investir? Você age de acordo com o seu coração? O que é a verdadeira abundância? Onde ela está? Será que ela está no dinheiro ou ela está em você? São questões a serem levantadas para nós termos esse preparo, tá? Então aqui o que nós estamos recebendo é um preparo material discreto, ok? E um preparo espiritual para que não deixemos as nossas sombras falarem mais alto. As nossas sombras não são inimigas. Elas também desejam a luz. No entanto, já é chegada a hora de o planeta voltar a ser governado pela luz, pelo amor, pela consciência, pela chamatrina. Amor divino, sabedoria divina, vontade divina. E a vontade divina, ela vai se fazer. Ela já é, ok? E quanto mais rápido você se conecta com ela, é mais a vontade divina do que a sua. Quanto mais rápido o ego entra no devido lugar, mais rápido a pessoa encarnada pode experimentar uma nova realidade, tá? Então é um ancoramento, um centramento, você olhar para os seus pontos fortes, você olhar para aquilo que é estável dentro de você, para aquilo que já é, atendendo cada vez menos a vozes que pedem para você competir, que pedem para você lutar, que pedem para você desconstruir, destruir algo. Ouvir o seu lado, que é construtor, que é criador, que tem fé, que persevera, que acredita, ok? Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Mais uma vez eu deixo meus votos de feliz ano novo e nos vemos em breve no próximo vídeo. Arro!